Olá, professor André Santos aqui falando, mais uma vez falando sobre geotecnologias. Vamos falar hoje da ferramenta mais poderosa de um sistema de informação geográfica chamado ArcGIS ArcMap. Nós vamos fazer aí pelo menos 15 aulas, onde vocês vão aprender a inserir vetores, raster, processar informações, fazer análise espacial e criar o seu mapa final para colocar aí no seu projeto, seja ele de pesquisa ou de trabalho. Para essa aula inicial de introdução, nós pensamos em falar um pouquinho sobre o ArcMap, uma introdução geral, como adicionar e remover camadas, as ferramentas principais de navegação, a visibilidade das camadas, falar um pouquinho de simbologia para dar destaque a uma camada específica. Vamos ver a aba de projeto e visualização do ArcMap, a tabela de conteúdos, um pouquinho da janela Catalog e também a definição do sistema de coordenadas, que é muito importante, é o primeiro passo. Vamos lá para o ArcGIS então? Então, o primeiro passo dentro aqui do ArcGIS é, aqui em Layers, definir em propriedades qual é o nosso sistema de coordenadas. Eu já tenho aqui os meus favoritos, sistema UTM zona 23, WGS 84 e o WGS 84 na zona UTM 23, mas você pode definir na zona em que é o seu trabalho específico. Como estou aqui no Maranhão, a minha zona é a 23, tá? Se eu for trabalhar com UTM. Eu vou colocar aqui o SIRGAS e mandar aplicar, dar um OK. E a primeira coisa que eu posso fazer, né, vendo toda a inserção aqui de dados específica, dentro dessa linha de ferramentas, de tools que eu tenho aqui, o item adicionar camada, adicionar dado. É o botão talvez mais importante que você vai ter dentro do ArcMap. Então, eu tenho aqui dois layers específicos, um do Maranhão e outro do Brasil. Eu vou adicionar aqui primeiro o Maranhão. Ele está me dizendo que está em um outro sistema de coordenada que vai transformar. Eu dou um OK para ele. Inicialmente eu não sei qual é o dado, depois eu ensino a olhar qual é o sistema de coordenadas desse shape especificamente, desse vetor. E agora eu vou adicionar o do Brasil. Então, mesma coisa, falou que está em um sistema de coordenada diferente que ele vai transformar. Pronto. Eu vou agora usar aqui o meu mouse, o scroll do meu mouse para aproximar ou distanciar, ou segurando o botão esquerdo do mouse para poder movimentar o meu mapinha. Ele não está sendo movido, só estou visualizando de forma diferente, tá? É um pouco diferente aqui do que um CorelDRAW ou outra ferramenta de mover, né? Você não está movendo o mapa, você está movendo aqui o papel, por assim dizer. Então, posso visualizar as minhas camadas clicando aqui nesse botão de seleção, nesse check-in. Uma coisa importante, eu posso mudar a cor, por exemplo, aqui do meu Brasil, né? Especificamente, vou colocar aqui uma cor azul. Percebo que o Maranhão ele continua com a cor rosa, mas a ordem que ele está aqui em segundo determina se a visualização dele vai ser possível ou não. Então, eu segurei e arrastei, né? E aí eu determino o primeiro a ser visto dentro desses dados. Então eu posso fazer também visualizações dentro dessa ferramenta, dessa minha linha de tools aqui, o zoom in e o zoom out. Então eu posso aproximar clicando em cima dele, eu posso me distanciar clicando também, posso usar o pan, né, a mãozinha aqui para movimentá-lo, clicar aqui na extensão total, Full Extent. Se eu desmarcar o Brasil e clicar em Full Extent, não vai acontecer nada. Mas se eu remover a camada, eu vou clicar com o botão direito, remover, e clicar em Full Extent, eu vou perceber agora que o Maranhão é o único layer desse momento, e aí ele vai ser estendido até os limites do Maranhão. Vou colocar o Brasil de modo geral aqui, para clicar novamente e verificar que agora o principal item é o shape do Brasil. Então, se você tivesse aqui o da América Latina do mundo, ele estaria aí o Full Extent para essa ação de visualização total. Posso dar aqui uma fixação de zoom in, zoom out, ou uma visualização prévia, que é como eu estava olhando o Maranhão, ele aparece agora com essa pré-visualização. Se eu voltar a visualização, vai olhar para o Brasil. Então, é avançar e voltar visualizações. Bom, eu tenho então a ferramenta de propriedades em simbologia, onde mostrei anteriormente que eu posso mudar
A cor, né, eu posso mudar a cor e algumas outras propriedades aqui de linha. Eu vou entrar em detalhes em outras aulas sobre essa ação, mas já fiz aqui a modificação da cor do meu projeto. Um outro item importante dentro dessa visualização de dados é esses botões chamados Data View e Layout View. O Layout View é aquele onde nós vamos no futuro criar a parte final do meu projeto, que é exportar o meu mapa colocando legenda, colocando indicação do norte, colocando outros atributos que são importantes dentro de um mapa. Quando você trabalhar para processar os dados, sempre clique e visualize em Data View. A tabela de conteúdo é a tabela, é esse local, é esse espaço onde nós vamos visualizar todos os dados que foram inseridos, que estão dentro dessa camada através de layers, né? Então você tem aqui um item chamado layers e cada camada vai ser colocada dentro dessa ação. Eu posso criar, inclusive, aqui um novo grupo e puxar esses meus dados aqui para serem adicionados a esse subgrupo, né? Posso voltar para aquele grupo anterior e apagar esse grupo anteriormente, tá? Então eu posso, inclusive, fazer uma cópia desse grupo especificamente para ser utilizado nessa mesma tabela de conteúdo. Essa mesma visualização de tabela de conteúdo está aqui. Eu tenho um botão de tabela de conteúdo, onde, se eu fechar, eu posso abrir novamente por aqui. Um outro local interessante é o Catalog. O Catalog é como se fosse o Windows Explorer, onde eu posso escolher os dados e rapidamente selecionar, ao invés de vir em ADD Data, eu posso usar o Catalog para buscar os meus dados. Uma outra ferramenta interessante é o Arc2Box, onde você vai adicionar outras ferramentas que depois eu vou ensinar a buscar, e toda vez que precisar fazer uma coisa mais avançada, você vai precisar do Arc2Box, mas não é esse o momento, nós estamos ainda iniciando aqui nossas ações. E por fim, eu tenho aqui algumas questões do meu menu principal, que ao longo do tempo nós vamos aprender a utilizar cada uma delas. Então, rapidamente, essa é a tela inicial do ArcGIS, do ArcMap. Nós temos o menu, essas ferramentas, muitas delas, quando você abre pela primeira vez o ArcMap, ela não é a mesma que está aqui, eu fui colocando, são aquelas que eu utilizo no meu dia a dia, como editor, que é muito importante, nós vamos aprender numa aula futura, mas você vai, aos poucos, aprendendo a utilizar o ArcMap. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. Até a próxima.